Olá, e vamos seguir aqui com a programação do Pixel Show com os outros dias. Segue com a gente para saber o que rolou mais. Bem, no terceiro dia a gente teve a palestra inicial de Mattias Adolfsson. Mattias Adolfsson é um desenhista que trabalha com super detalhes, fazendo desenhos detalhadíssimos de pessoas. Lembra um pouquinho aquele Onde Está o Wall-E, em que tinha muita pessoa junto e você tinha que descobrir um elemento? Então, o desenho dele é mais ou menos parecido com isso. É um mosaico de coisas acontecendo e quando você dá um zoom, você consegue ver em detalhes cada coisinha que ele coloca naquele ambiente e naquele cenário que ele se propõe a desenhar. É tudo muito detalhado. O Mattias, ele dá um curso no Doméstica, de repente você conhece ele por lá. Mas, falando um pouquinho do trabalho dele, ele falou que ele desenvolve o trabalho completamente no mundo físico, quer dizer, ele não usa nenhum gadget, nenhum aplicativo, nenhum programa tipo Photoshop, etc, para fazer os desenhos dele. Ele usa o papelzinho mesmo e a caneta para desenvolver aqueles desenhos elaboradíssimos e enormes, também quando são comissionados. Então ele faz e ele fala que fica numa tensão muito grande. Eu perguntei para ele no Meet and Greet, que é quando a gente tem o papo com os palestrantes, como é que ele faz para trabalhar e para tentar contornar o erro, porque o erro sempre existe, né? Você dá uma borradinha ali, você dá uma borradinha aqui. Foi quando ele explicou que não utiliza nenhuma ferramenta digital e que o erro faz parte do trabalho dele e ele tem que aceitar o erro, porque se fosse, né, no Photoshop você dá um Ctrl Z, você resolve ele mesmo, mas imagina num papel imenso que você já passou, ele fala que às vezes fica 16 horas num desenho, né, detalhando, e aí depois você tem a fase de colorir. E aí nessa etapa ele fala que ele fica muito tenso, muito estressado, que dá uma tensão muito forte nele, porque qualquer erro ali vai ser completamente visível, vai ser assim, é difícil dele contornar, mas ele vai desenhando e colorindo bem devagar. Mas ele tem que aceitar o erro no processo dele, porque ele não tem como voltar, então ele tem que incorporar o erro ao desenho dele. E quando perguntado como é que vem algumas inspirações, como é que ele faz tanto desenho diferente assim, ele teve até uma dificuldade de explicar como surge aquele desenho, né? E aí me fez pensar que o artista, às vezes, ele tem várias referências, vários inputs, e ele trabalha com o seu histórico e com a sua história, mas que às vezes é até difícil para ele mesmo tentar explicar a motivação e o porquê e o significado de alguma coisa específica ou de algum desenho específico ou de algum detalhe específico, porque aquilo às vezes flui. E eu senti nele isso, um pouquinho, perguntado sobre inspiração, sobre se ele coloca alguma mensagem escondida nas telas dele, se ele tenta passar uma mensagem para alguém. Você vê que a mulher dele é sempre muito presente nas telas dele e ela está sempre retratada como uma malvada, né? Uma pessoa que manda nele. E ele fala que não, aquilo é só o desenho, que na vida real ela é um doce. Mas o que inspirou colocar ela sempre nessa posição? Ele mesmo não sabe explicar. E é isso, gente. Às vezes a motivação surge de locais inconscientes que até para o artista é difícil explicar de onde veio. Mas se está ali, teve um histórico, né? Mesmo que inconsciente. Então isso foi muito interessante, até porque o trabalho dele é muito detalhado, né? A segunda palestrante foi muito interessante. Ela trabalha no Twitter, o nome dela é Samantha Almeida. E apesar da palestra dela ser o que e para que a criatividade, para mim, o que ficou de mais forte foi o ponto que ela colocou sobre a importância da perspectiva na criatividade e que como o nosso histórico, né, de onde viemos, né, e o que nos constituiu,
né? Qual é a nossa essência? Aqui a gente responde e aqui a gente vem como base, né? E aí ela foca muito em questões de minorias, em questões raciais, em questões de orientação sexual, em questões religiosas. Então, esse background é muito importante. E ela fala que a criatividade é uma perspectiva, quer dizer, o seu histórico e a sua história aplicada num desafio. Eu acho que para mim essa definição dela sobre criatividade com um enfoque muito grande na perspectiva pessoal foi a coisa mais importante. E aí a gente vai depois para Brian Elliott. A programação do Pixel Show, ela fez uma parceria muito grande com o Consulado dos Países Baixos. Então a gente percebe na programação muita gente da Holanda. E o Brian, ele, apesar de ser canadense, ele já mora na Holanda há muito tempo. Ele tem algumas agências de publicidade e Amsterdam Worldwide é uma delas hoje em dia. Só que o discurso dele, o que me chamou a atenção, né, é porque ele faz um paralelo muito grande com o futebol. Ele pega um jogador de futebol holandês chamado Johan Cruyff, que é um dos ídolos dele, né? E ele coloca as frases desse Johan Cruyff como sugestões e dicas para a gente de como se preparar para daqui a 150 anos de criatividade, que é o tema, né, geral do Pixel Show. Então ele fala, eu não sei como vai ser 150 anos, a gente não tem como saber, mas que tal você se preparar para os próximos 15 minutos. E aqui estão algumas dicas de um grande jogador de futebol que a gente vai transferir o seu mindset para essas dicas da gente conseguir ser criativo. Então aqui vão algumas das principais dela, ele citou 15, mas aqui a gente só vai citar algumas rapidinho. Vários dos conselhos que ele dá diz respeito à coletividade, como um time é importante, ao passo que uma pessoa individual não tem tanta importância assim. Isso ele faz a transferência, né, do futebol para a vida criativa, né, do ambiente publicitário. Outra coisa que ele fala muito é que o dinheiro não faz a diferença, né? Você nunca viu um saco de dinheiro ganhar uma partida de futebol ou ganhar qualquer coisa. Quer dizer, apesar do dinheiro ajudar, né? Porque ajuda, mas ele não é o diferencial. Ele não é ele que vai ganhar a partida, não é ele que vai ganhar o seu cliente, não é ele que vai fazer a diferença se você for criativo, né? Porque há meios de você conseguir sem necessariamente o dinheiro. Ele fala que no campo há só uma bola e é você que tem que ter essa bola. Então, para você aproveitar todas as oportunidades que você tem, porque tem poucas na vida, né? Que às vezes a bola e o ritmo e a disposição dos atletas no campo estão todas alinhadas, né? E o importante não é você, às vezes, pegar a bola e treinar, sei lá, 150 gols e fazer 150 gols. Porque isso não importa no final das contas, né? O que importa é você, quando receber a bola no pé, você ter a capacidade de passar a bola no tempo certo, no momento certo, né? No ritmo certo, para um outro jogador e fazer um passe perfeito para que ele faça o gol. Então a questão não de você conseguir fazer um gol e treinar gol e fazer gol, é você pensar no coletivo, no trabalho coletivo e não só em questões internas da empresa, por exemplo, mas questões externas, né? Com o consumidor, com os clientes, com a mídia, com as pessoas de comunicação, os jornalistas, como é que você articula isso tudo para que o gol aconteça de uma forma conjunta, né? E ele fala que resultado sem qualidade é muito sem razão, e qualidade sem resultado é sem sentido. Então esses são os pontos que ele coloca que eu acho principais. Mas a argumentação do Brian Elliott para o desenvolvimento da sua palestra, pensando, né, como é que ele te ajuda daqui a 15 minutos,
e não daqui a 150 anos, que ele não sabe nem o que vai acontecer, e utilizar as frases e os mindsets de um jogador de futebol, que tem muito a ver, né, com a nossa realidade, a gente é muito ligada a esse esporte, fez toda a diferença na argumentativa dele. Então foi bem interessante. Como o tema do evento como um todo foi como vai ser a criatividade em 150 anos, foram chamadas para palestrar várias empresas que trabalham com estudos de tendência, né? Uma delas foi a WGSN, que trouxe com o Luiz Arruda várias tendências para o próximo ano de 2022, o próximo ano de 2022. Então, no estudo dele em geral, ele mostra um estudo bem detalhado, depois até manda um link pra gente. Ele fala dos sentimentos, né? Quais são os sentimentos que a gente tem hoje em dia e vai ter aí até 2022? O primeiro é o medo, e aí ele foca muito na questão do contágio emocional, quer dizer, o percentual de reposts e de compartilhamento de notícias que são muito fortes, tipo, tem um grande tom de raiva, um grande tom de violência, um grande tom de acusamento, isso é muito mais alto do que outro tipo de notícia ou de informação. Então você começa a contagiar, a sociedade começa a se contagiar dessa forma e você eleva esses sentimentos. Então o medo fica prioritário aí, a gente começou aí, né, com o 11 de setembro, depois teve as crises, agora a pandemia, então não está dando um respiro para a gente parar de ter medo. Outra coisa é a resiliência, a importância dessa resiliência que ele traz, que é um outro sentimento que vai ficar muito forte. Outro é o otimismo prático, quer dizer, não é só um otimismo que eu falo que vai ficar tudo bem, mas é um otimismo colocado na prática. Vai ficar tudo bem porque eu estou fazendo isso, porque eu tenho um projeto X, porque eu estou atuando na minha comunidade, na minha sociedade dessa forma. Então é trazer o otimismo do pensamento e do sentimento e do querer para a prática, né? Então esse é um sentimento que ele fala que vai ter. E outra coisa é desincronização social, quer dizer, antes a gente andava mais ou menos no mesmo passo. Tinha um horário nobre, estava todo mundo ali junto no horário nobre, né? Tinha sessão coruja, estava todo mundo ali junto no sessão coruja. Tinha o futebol de domingo, aquela tarde estava todo mundo junto. Hoje em dia, as pessoas, elas estão fabricando os seus próprios tempos, né? O seu tempo, o ritmo do seu tempo e da sua vida estão sendo muito particulares de cada um. Então, por essas coisas on demand, né? Tipo Netflix, até o Globoplay, você na hora que você quer, você vê, na hora que você precisa, você para. Com os trabalhos mais flexíveis com horário também, na hora que você quiser, você trabalha. Na hora que você precisa, você para, vai ao médico, sai, traz seu filho. Então, tem um descasamento desses ritmos. Cada um vai começar a observar ritmos muito pessoais. E aí vão ter pessoas que vão acelerar, vão ter pessoas que vão desacelerar e vai ter um descompasso social, de uma forma como um todo, né? E aí nisso ele traz o perfil do consumidor, novos perfis de consumidores. O primeiro é o estabilizador, quer dizer, diante dessas coisas loucas, você tem aquela pessoa que fala, não, eu quero estabilizar, eu quero estabilidade financeira, estabilidade familiar, estabilidade de vários sentidos na vida. Então eu não quero uma vida de altos e baixos, de loucuras, em que eu não saiba muita coisa, eu quero tentar, no mínimo possível, ajeitar minha vida, né? Então eu não quero grandes surpresas igual eu já tô tendo aí, que eu não consigo fazer nada, né? Na pandemia veio e ninguém consegue fazer nada, tem que lidar com isso. Mas se você estiver dentro de casa, dentro do seu mindset já estabilizado em várias coisas, né, de sentimento, você consegue lidar com isso melhor. O segundo perfil são os comunitários, quer dizer, as pessoas se voltando à comunidade, e aí isso também eu vi em vários outros estudos de empresas como a Springwise, por exemplo, que são o que chama local love, quer dizer, o amor
está surgindo para a sua própria comunidade. Você está vendo aquele produtor da esquina, você está vendo aquela pessoa que faz o artesão, né? Que faz que vende o orgânico. Você está olhando para a sua comunidade para tentar consumir dele, para tentar divulgar ele, para tentar fazer com que o seu ambiente fique melhor e você ajudando, né? E consumindo de pessoas próximas para fazer com que aquela sua comunidade fique melhor. E os novos otimistas. E também outra empresa muito interessante que fez uma palestra muito boa foi a Telescópio. E a Telescópio até proveu um relatório deles sobre o futuro criativo, que eu vou tentar colocar o link aqui embaixo para vocês, deem uma olhada depois para ver o PDF deles com um estudo super completo e cheio de links para novas tendências. E eu gostei muito do trabalho deles, gostei muito depois do papo deles, foi muito interessante sobre essas novas tendências. E o quarto dia começa com o Corrado Cohen, que deu uma palestra muito interessante. Ele trabalha na empresa Avelar, que é uma empresa de comunicação e marketing, mas ele falou especificamente sobre a importância da voz, como as coisas vão mudar, porque daqui a pouco a voz vai tomar um outro nível. Então vamos supor, existe o SEO, né, de Search Engine Optimization, mas ele fala que agora vai existir o VSCO, quer dizer, colocar o voice na frente. Então você faz uma busca pelo Google, mas daqui a pouco você não vai precisar digitar, você vai falar, procura X, você vai falar para sua secretária eletrônica inteligente da casa, a Siri, qual o nome daquela outra? Esqueci. Mas você vai falar com Alexa, vai falar com a Alexa, vai falar com a Siri, né? E vai falar, Siri, né? O que tem para jantar? Siri, faz meu café. Siri, fecha a janela. Siri, o que tem no cinema? Siri, qual é o headline do jornal X? Então, a voz vai começar a ser um instrumento muito mais ativo de pesquisa, de interação, do que basicamente, né, a digitação e a escrita. Ele tem um podcast muito interessante, se vocês quiserem seguir, se chama Voice Playbook. Então, ele está no aplicativo de podcast, eu acredito que em vários locais. E vocês podem ver. Outra coisa que ele aponta, além da voz, como uma grande tendência para o futuro, seria o Interactive Branded Storytelling. Quer dizer, o storytelling já está assim no nosso radar há muito tempo, né? Mas é um storytelling interativo, ligado à marca, à história da marca. Então, o cliente, o consumidor, o espectador, ele tem uma interação frente àquela história, para onde ele quer que a história vá, né? Lembra muito do Você Decide lá, né, do Tony Ramos. Ligue pra gente, vote isso, aquilo, e você decide a história, e o final é como a maioria decidiu. Mas que essa tendência da interatividade na história, na contação de história da marca é que vai ser muito imperante nos dias para cá. Então ficam esses insights aí super interessantes, os links estão aqui embaixo e continua seguindo a gente para saber o que tá rolando de bom aí no Pixel Show. Ainda vai ter mais vídeo aí pela frente, segura e siga com a gente.